Olá, obstinados! A todos que estão aí no movimento de fazer essa roda da vida girar, movimentar-se. Movimento é vida. Eu vou falar um pouco sobre a energia do portal de hoje, 28 de outubro, um portal 1010, o último portal do mês de outubro. Ele vai falar muito com as vibrações de quem nasceu num dia 10, de quem nasceu num dia 19, de quem nasceu no dia 28. Para quem nasceu no mês de outubro, mês 10. Seja bem-vinda, Giza Valverde. Fez aniversário, maravilhosa. Fez ontem, anteontem. Conta aí para mim. Parabéns desde já. Esse 10, ele vai falar sobre finalizações, conclusões. O 10 ele é um número considerado divino. Dentro da letra hebraica, ele fala de Yud ou Yod, uma letra muito representativa dessa ação, desse dedo que faz a roda girar de encontro ao nosso divino. O 10 ele é visto como um número muito voltado para aquilo que a gente coloca de ordem, ordenação, sobre vida, representado pelos nossos 10 dedos das mãos. Ele foi responsável talvez pelos limites aí de contagem. A gente usa, o 10, a dezena, como se fosse o início, finalização de um ciclo, de uma roda, de um movimento que faz a vida ir para frente, que faz a gente se realizar e ao mesmo tempo fala sobre os reinícios. Ele é o 1, lá de uma energia ariana de força, de coragem, de iniciativa, daquilo que você coloca como semente, aquilo que você semeia, fala de uma energia de garra, de força, fala de Ogum, gente, fala de Ares, fala de Marte, fala desse guerreiro, fala desse eu, desse self, dessa grande semente que já nasce com todas as possibilidades. Dentro de uma semente a gente tem o seu potencial de virar uma grande árvore, a árvore da vida. Quando a gente olha na Cabala, o 10 representando também a soma, a finalização dessa árvore da vida. É como se a gente olhasse para esse grande céu que une terra, água, ar, e vai falar também dessas questões que a gente pode unir os 4 elementos com o fogo da espiritualidade. Quando a gente olha no tarô, a carta 10 vai ser representada pela roda da fortuna ou roda da vida. E aí a gente vai para todos os conceitos relacionados ao que é a realização, o que é essa real fortuna. Se está voltado... Sani, seja muito bem-vinda. Faustina, bem-vinda. A gente está falando sobre essa energia que é intensa nesse mês de outubro, que vai dar uma prévia, gente, da energia espiritual que vai reger o ano que vem. O ano que vem, 2026, dá uma soma dos seus algarismos. Quando a gente soma, dá um 10. O 10, inclusive, é considerado um número perfeito, porque ele é o resultado da soma dos seus antecessores, de 1 até o 4. Quando você soma 1 mais 2, mais 3, mais o 4, dá o 10. Inclusive, os pitagóricos tinham um símbolo que era uma pirâmide com 10 pontos, E vindo dessa ordenação Tetratsky, que falava de 4 pontinhos embaixo, 3 em cima, 2 acima e 1. Como se fosse a reunião desses 10 de uma forma perfeita, prima. Quando a gente olha para esse 10, está muito relacionado além dos dedos, Desse grande dedo do Yod. E aí a gente olha lá nos filmes, Principalmente Star Wars, tem aí o mestre Yoda, que vai unir ali uma grande sabedoria dentro das suas experiências, E aí a gente vai olhar para esses conceitos do 10, além da dúzia, que a gente vai ter no 12, que é um outro número de completude. A gente tem dentro dessa roda os 10. Os 10 como um número de capitão.
Os 10 como número dos 10 mandamentos. Os 10 dessa ordenação. Quando a gente olha os 10 mandamentos, né, inclusive tem dentro dos Hebreus, tem essa grande, a tábua, né, dos 10 mandamentos. E aí era dividida em 3 e o 7. Quando a gente olha para esse 3 e esse número 7, o 3 está relacionado a essa parte de Mercúrio, essa parte de Gêmeos, essa parte da criação do filho, daquilo que se manifesta, aquilo que é divino, né? Uma representação aí trina de todas as manifestações, mas fala de conhecimento. Ele é o primeiro degrau, essa curiosidade, essa busca, essas perguntas, essas buscas de respostas, é o que nos move a conhecer a vida. É essa primeira fase da vida. Fala dessa relação do homem com o divino. E aí depois os 7 seria a própria relação do homem com os demais, a sociedade. O conhecimento que se é compartilhado. 7, enquanto 3 fala de uma casa muito relacionada a essa energia mercuriana, de Gêmeos, né, de conhecimento, curiosidade, de manifestação, de criança, dessa busca de pelo menos se reconhecer ali em identidade, na sua própria manifestação, o 7 vai ser essa busca de conhecimento do grande buscador. Entre casamento, sociedade, relacionamentos, Libra. A gente vai ter esse carro, a gente vai ter esse 7 que vai buscar selecionar ali aquilo que se quer conhecer. Quais são os nossos questionamentos para a vida? E aí a gente volta para essa roda, que tem aqui uma energia que vai estar sempre, não só... A gente às vezes costuma ver essa roda da vida como instabilidades, como mudanças bruscas, né, dentro da nossa vida, mas na verdade tem questões ali muito mais profundas dentro dessa roda. Essa roda vai falar dessa busca de entender a si mesmo, através de movimentos que a vida vai nos dando de ordenação para que a gente possa expandir. O nosso eu, o nosso self se expandindo de acordo com o que a gente vai conhecendo de mundo. E quando a gente vai para o mundo, a gente sai do nosso aspecto onde a gente tem um controle, onde a gente domina, onde a gente se reconhece como ser e a gente passa a buscar aquilo que está ainda indecifrável, né? Ainda está desconhecido, aquilo que seria um caos. Aquilo que a gente não conhece, a gente não domina, a gente tem medo de enfrentar. Vai falar do bosque, vai falar das sombras, vai falar daquilo que a gente precisa enfrentar de debilidade, mas de reconhecimento para a gente encontrar a nossa força. O 10 vai representar esse 1 de ação inicial, onde a gente entra num campo que nos potencializa. Um campo de força. A gente tem muitos símbolos relacionados a esse 10. A maior ordenação, né? A gente escuta muito que a vida ela é movimento, que a vida ela é mudança, que a vida dentro desses movimentos, que é muito representado pelo número 5, gente, o 10 é 2 vezes o número 5. O 5 vai trazer aí esse movimento, essa quebra de regras e paradigmas, mas ao mesmo tempo desse grande poder que a gente tem de ir para um estágio mais à frente, mas onde a gente vai para um progresso. A gente vai subindo a nossa montanha, que é relacionada a esse 10. A gente vai subindo conforme a gente se coloca em movimento, mas com o objetivo de realização. Uma das questões desse 10, desse 2 vezes o 5, é usar essa força, essa curiosidade, mas ao mesmo tempo essa busca da nossa verdade, da nossa essência, o próprio 7. A gente tem aqui, nessa lâmina do tarô, é de Oswald Wirth, mas é muito parecido, inclusive, com o tarô, que a gente vê o tarô egípcio, que vai usar essas duas figuras de Set e Mau. O gato Mau e 7. 7 representado aqui, e olha só a sonoridade, lembra o número 7?
assim como o gato Maú vai lembrar esse número 3. 3 mais 7, o 10. E aqui em cima desse gato Maú a gente tem aqui o caduceu de Mercúrio. Relacionado a esse conhecimento, a esse Mercúrio que vai regendo a nossa vontade de conhecer, né? E dentro desse 7, o 7 aqui, a própria sombra, é a nossa busca de evoluir, se a gente pode usar essa palavra de uma forma muito humilde, inclusive, né? Mas é de expandir a nossa luz, a nossa consciência sobre aquilo que a gente domina. A gente vai olhar que essa roda, ela possui movimentos que são, realmente, tem a impermanência da vida, como dizia Chico Xavier, né? A vida é impermanência. Porque sempre quando a gente vai realizando, vai subindo um degrau, a gente vai concretizando algo, aquilo dali a gente percebe que tem um ciclo. Assim como os movimentos de ciclos da vida. Um novo ciclo. É uma nova roda de aprendizado, né? A gente se abre ali do um para o todo. A gente percebe a nossa força não em partes, a gente vai dominando setores, a gente vai dominando essa mandala, que aqui é um 10, mas quando a gente fala de astrologia, a gente vai falar dos 12, dos signos a gente vai falar dos 12, mas já começa entrando ali no 10 dentro desse coletivo. A gente sai do individual, dos números elementares de 1 a 9, que a gente vivenciou de todos os meses, né? De janeiro até setembro. E setembro tem aí, inclusive, no seu nome o próprio 7, mês 9 com 7, porque antes eram, ao invés de 12 meses, gente, eram 10 meses. E depois entraram, né, os meses de julho e agosto, com um nome muito até representativo a Júlio César e Augustus, né? Então, aos grandes imperadores daquela época, daquele momento. Mas tudo é ordenado dentro de um espaço-tempo limitado aqui na nossa matéria. Então, os números, a forma como a gente fala os números, a forma como a gente escreve os números, também representam uma vibração desses números sobre... Vibração é aquilo que vai vibrar em sintonia com uma frequência, que vai ditar ali um ritmo. E a roda vai falar desse ritmo. Hoje é um portal, 28 de outubro. Diferente do portal do dia 19 de outubro, diferente do portal do dia 10 de outubro, é como se na redução tudo fosse um 10. Mas dentro das suas partes, da sua composição, aquilo tivesse ali a sua especificidade, a sua identidade. Aquilo que a gente tem que olhar e buscar como prioridade. O 10 aqui, ele mostra pra gente que luz e sombra, elas trabalham juntas. A gente, conforme a gente olha a luz é consciência. Não à toa aqui é representado pelo gato Maú, que vem aqui com esse símbolo de Mercúrio e vem com essas cores ligadas, né? O amarelo, que é uma cor muito trina, muito relacionado a esse chakra do plexo solar, a essa criança, a essa vitalidade, a esse filho, né? Aquilo que é filho ou filha, aquilo que se manifesta em luz, em positividade, em alegria, em esperança, em vitalidade. E a gente vai buscando a vida a partir do momento que a gente tem essa energia, essa vitalidade de fazer essa roda girar. E aqui a gente vai ter Maú, como esse gato, girando a roda junto, em complemento com 7. O 7 aqui representando o caos, representando uma ignorância, representando ali as sombras, representando aquilo que a gente ainda não conhece, ou aquilo que a gente ignora. Toda vez que a vida nos coloca num degrau acima... Só um minutinho, minha gente. Toda vez que a vida nos coloca num degrau acima, a gente é obrigado a lidar com o desconhecido. E isso causa medo. Era o medo de ir
para esse bosque, era o medo de adentrar a essa floresta, era o medo de ir à noite. Então, o 7 aqui vai estar demonstrando para a gente que, na verdade, o oposto, mas complementar dessa coragem, dessa vitalidade, é justamente aquilo que a gente ainda não domina, aquilo que a gente ainda não colocou luz, a gente ainda não conhece. E é muito interessante que Sriram, ele era um sábio, né, um filósofo, ele vai falar que justamente o movimento da vida e a felicidade está em a gente se realizar, não por todas as coisas que a gente foi ganhando em parte, mas aquilo que a gente consegue acolher de nós, que representa todo um todo, o todo da vida. Ou seja, muitas das vezes nós não seremos graduados em todos os setores ao mesmo tempo, mas a gente está em busca de aceitar todas as partes que nos compõem. É como se todo o movimento da vida fosse uma busca da gente ir tirando camadas para voltar a conhecer a nossa real essência. Porque é através dessa essência que a gente conhece a nossa verdade e a nossa felicidade. Só que a vida vai pedindo movimentos. Movimentos de quê? Para que a gente consiga olhar para a gente e perceber o quanto que a gente ainda tem uma certa dificuldade, quais são os nossos desafios, quais são as nossas montanhas. E a gente vai falando assim, ok, eu ainda não consigo subi-la completamente agora, mas eu me proponho a dar um passo além. E aí a gente percebe os nossos limites, a gente percebe tudo aquilo que a gente pode ordenar, criar como objetivo, como meta, como quais as ferramentas que a gente tem para a gente conseguir ali ir dando um passo além, superar a si mesmo. A gente vai conhecendo muito desse mês de outubro, né? Tem uma frase que fala muito, a minha professora, ela costumava dizer, a Vanice Bonavigo, outubro ou nada. É como se a gente tivesse dentro desse mês, a palavra outubro já vem de 8. Poder, transformação, vida e morte. Estava antes relacionado ao mês 8, antes da entrada, né, dos outros 2 meses no nosso calendário. Mas o 8, ele faz parte desse 10. Nessa carta daqui, inclusive, é representada aqui o número 8, né? Com uma energia dessas 2 serpentes, dessa Kundalini da vida. Uma serpente representando ali a sabedoria e a outra serpente representando o poder. E a gente vai vendo que a sabedoria, ela tem que andar junta com o poder. É como se a gente não pudesse querer só o poder sem essa real sabedoria. A sabedoria daquilo que a gente tira de lição, mas que a gente percebe que a gente já tem um domínio da nossa vida em algum setor onde a gente superou uma dificuldade. Então essa montanha representa a luz e a sombra que a gente precisa olhar de nós para que a gente vá buscando de uma forma, às vezes, né? Você não sobe uma montanha de uma forma, né, reta, você vai serpenteando, você vai circulando aquela montanha, por mais que você demore mais tempo para chegar até o seu objetivo final. E para que chegar àquele objetivo? Para ver a vida por um ângulo que antes você achava intransponível, que era limitado. E quando você sobe essa montanha, você reconhece o seu grau de superação de algum setor. E aí você se sente realizado. É como se a jornada inteira para você percorrer aquela montanha medisse e dissesse quem você é. Se você desiste, se você retorna ou se você se permite ir para um degrau acima. E aí, com muita humildade, o que a gente precisa fazer para olhar as nossas sombras, transformar as nossas sombras? Buscar como carreira, como sucesso, o que é o nosso sucesso?
Quando a gente quer subir além, a gente vai ter que enfrentar uma sombra. A gente não pode negar essa sombra. É ela quem vai dizer, na verdade, o que a gente conseguiu iluminar de nós mesmos. Então, o mês de outubro representa esse encontro de luz, mas de identidade, de carreira, de desafios, de realização, que vai muito além do material. Quando a gente olha aqui nessa carta, todo esse eixo, ele está sendo ancorado por umas águas, as águas emocionais, o mundo da matéria, que está sempre de uma forma horizontal. E tem aqui um eixo que estaria relacionado aqui à nossa parte espiritual, né? E aí você vai vendo esse movimento da gente subir a nossa própria montanha. Todos nós temos montanhas, todos nós temos limitações, mas todos nós carregamos esse grande poder de superação, etapa por etapa. Seja bem-vinda, Fabi. Seja bem-vinda, Fabiana. Maria Cristina? Talvez seja Cristina. E Sani. E aí a gente vai olhando, gente, dentro desse portal que a gente tem hoje, dentro desse eixo, a gente encontra alguns símbolos, tá? 28, a gente tem uma energia de terra e de água. O 2 como uma energia muito de touro, de valores, de posses. É um eixo material, né? O eixo touro e escorpião. Mas também fala de sensualidade, fala de sexualidade, mas fala daquilo que a gente se apodera dos nossos reais valores. O que a gente conquista, o que a gente se apega, o que a gente consegue, inclusive na parte de escorpião, transformar. Aquilo que o escorpião não transforma, ele degenera. Cai, né? Não fica no nosso registro de superações. Foi uma desistência, né? Ou é algo que a gente se apega àquilo que não tem mais utilidade, tira a nossa potência. Então, dentro dessas profundidades de escorpião e do dia que a gente tem hoje, a gente vai ter esse 10 que é muito capricorniano. A gente está falando do 10, por que Capricórnio, né? E não à toa hoje, né? Esse portal é uma lua nova em Capricórnio, que já está crescente. Amanhã ela já entra no signo de Aquário como uma lua crescente. Então é como se fosse esse momento que a gente está chegando, né, da montanha ou dos nossos bosques, das nossas florestas, onde a gente ainda não tem a real visão das coisas. A gente está buscando o entendimento através da nossa sensibilidade. A gente está buscando o nosso entendimento daquilo que a gente já traz de registros, né? Daquilo que a gente traz de passado, daquilo que a gente traz de padrões. Mas amanhã aquilo dali vai ter uma energia que vai nos clarear mais e ver a possibilidade de crescimento. A lua nova, ela é chamada de lua sementeira. Essa semente, ela ainda está germinando. E a semente, quando ela germina, ela ainda não está crescente, ela está embaixo da terra. É como se ela ainda estivesse mergulhada dentro de uma profundidade. É ali que acontece a real magia, dentro daquilo que a gente ainda não vê. Dentro daquilo que ainda não está exposto à mostra, é que está dentro. Então, olhar para dentro, transformar sabedoria e poder de forma a gente conseguir elevar o nosso grau de consciência, nem que seja um pouquinho. Então, é uma das questões ligadas ao 10 de fazer com que a gente entenda quem somos nós na potência quando a gente está aqui em cima. Quem somos nós quando a gente está descendo? Descendo de quê? Descendo daquilo que a gente precisa desapegar. Conquistou, realizou, tudo na vida tem um ciclo, vai passar. Chico Xavier falava isso, né? Vai passar. A tristeza vai passar, a alegria vai passar. O que vale não se pode conter essa roda, né? Como se você estivesse andando de bicicleta. Se você estaciona aquela roda, se você para o movimento daquela roda para não descer, você vai cair. A vida está falando, existe uma ordenação, seja bem-vinda, Renata,
que faz com que a gente esteja nesse movimento de ciclos de altos e baixos. O 5 ele vai falar de impermanência, instabilidades, altos e baixos. O 5 era representado, né, em romano por essa letra. E o 10 em romano é o quê? Um X, que é como se fosse 2 vezes esse número 5. 2 vezes o 5 é o 10. Dentro do portal de hoje, não é de 2 vezes o 5, é como se fosse o 2 mais o 8. Touro mais escorpião. É como se a gente olhasse esse Capricórnio para terra e água. Seja bem-vinda, Suzana, Raquel, Roberta. É como se a gente pudesse olhar para esse feminino, para essa energia sensível, para essa energia intuitiva, para essa energia de valores, de autoestima, dentro daquilo que a gente realiza de nós mesmos. Mas principalmente dentro daquilo que a gente vai olhar na nossa jornada que a gente conseguiu transformar em nós. Transformar o quê? Fazer o quê? Os nossos reais valores, as virtudes. Dentro daquilo que a gente se orgulha da gente, que fala, caramba, como que o 10 é o número do capitão? Como que você vai dar uma patente de capitão para uma pessoa que não passou por desafios? E esses desafios são desafios que quando a gente não se coloca nos desafios da vida para superação, a vida vai colocar para a gente. E nem sempre a gente aceita. A gente tenta resistir a essa roda de girar, a gente quer permanecer lá em cima no poder de algo, de um setor. Na patente, né, de capitão do 10. Você ganha o 10. Você sai de um soldado para o capitão. E a vida tá falando assim, quem é você quando você tá descendo? Ladeira abaixo? Não, montanha abaixo. Quem é você quando você tá lá embaixo da roda? Quem é você quando você está subindo? Quem é você quando tá lá no topo? E muitas das vezes a gente mostra quem a gente é quando a gente está no topo, sim. Às vezes a gente, no topo, a gente não está nem realizado. No topo de qualquer coisa que vocês busquem como objetivo, como realização. Mas a gente mostra muito mais quem a gente é na hora da descida e na hora que a gente está lá embaixo. Ali no embaixo não é o T, ali embaixo é o C. E essa roda mostra, dentro da roda de Sansara, a roda da vida, que ela precisa estar em movimento sim, mas que daqui a gente só vai levar para uma próxima fase, para uma próxima roda, aquilo que a gente tiver conquistado de melhor, que ninguém nos tira. E esse talvez seja a maior conquista e realização, a gente saber da nossa capacidade, das nossas habilidades, mas o domínio da vida, né? E aí fala, dentro dessa sabedoria de Sirihan, que o maior poder é o domínio sobre as circunstâncias da vida. Isso é sabedoria, como usar as ferramentas que nós temos para direcionar a nossa roda, a nossa vida. Lidar com aquilo que é imprevisível, lidar com aquilo que te chega e que te fala, se chegou, é isso que você precisa transformar. E aí a gente diz quem a gente é. E por mais que o todo diga que não, você acredita nesse eixo. Você acredita nessa essência, porque você já passou por essa fase outras vezes. O 10 ele vai falar de padrões repetitivos também. Tudo aquilo que a gente repete é aquilo que a gente ainda precisa aprender. Às vezes pessoas saem da nossa vida, pessoas entram nas nossas vidas, mas as situações são as mesmas. Você olha e fala, eu já vi esse filme. Essa roda já passou por mim. O que eu ainda não aprendi? O que ainda é ignorante de mim mesmo? O que eu estou ignorando, né? O que eu não consigo ver? Aí a vida vai te mostrando até a gente conseguir quebrar essa roda. Amanhã a lua crescente está em aquário, é aquele 11 que rompe, que liberta. Mas o que vai ser libertado? Se não tivermos consciência, aquilo é libertado para uma nova roda, né? De repetição. E aí fala sobre esse ciclo da vida, sobre as rodas de reencarnação, mas o ciclo de dia e noite que a gente passa todos os dias. Então essas serpentes aqui estão para nos mostrar através de luz e sombra potências e debilidades
mas que a gente precisa que elas trabalhem juntos para que a gente possa enxergar com os olhos da alma, os olhos dessa água aqui, que vai necessitando de movimento para não apodrecer. E tem um corte, a esfinge, ela representa esse corte divino dentro daquilo que a gente precisa trabalhar, né? Então, a vida, ela vai girando, né? A gente fala que a vida dá voltas e que sempre ela vai retornando num ponto onde a gente precisa olhar com outros olhos. Muitas das vezes, nesse X aqui, aí a gente vai olhar para esse eixo, né? A gente está trabalhando aqui com uma energia de ordenação, onde fala esse X, ele fala muito do número 6 também. Sabe, da harmonia que a vida nos pede, da ordenação, mas da utilidade. E aí a gente vai chegar nessa utilidade mesmo da nossa carreira, do nosso servir. Às vezes a gente objetiva fazer algo na vida, galgar uma carreira. O Capricórnio fala muito de carreira, de sucesso, né? A porta para a ascensão social, ou de carreira, ou de sucesso mesmo, de autorrealização, né? E ele tem uma frase que é muito interessante, que fala para utilização, né? O conceito de virgem. Eu utilizo, o conceito de você ser útil, o conceito de servir. Ele fala sonho alto quando defino as metas da minha vida. Aquelas metas que a gente não se coloca, não se impõe, a vida fará. E aí a gente olha, se tem um 6 aqui relacionado a esse X, né? Esse X, gente, do 6, na verdade vem de uma letra hebraica, que é o número 15, que é Samek. E o 15 está muito relacionado até uma energia, no tarô é a carta do diabo, né? E o diabo, ele é um ser alquímico. Ele é aquele que fala assim, seja feita a vossa vontade, com V minúsculo. Não há vontade do que o divino está escolhendo para você. Quais são as suas escolhas? O 6 fala de escolhas. Ele fala de posicionamento. Ele fala de você degustar ali o que a vida está dando para você, mas como você utiliza os recursos que você tem em relação à vida. E muitas das vezes a gente escolhe o prazer. A gente tem que ter o prazer na vida. Mas esses prazeres, se a gente não consegue colocar uma ordenação, um limite, o saudável, é ele quem nos domina e passa a não ser mais favorável, saudável a nós, né? Então, ele entra com esse ser que permite com que a gente veja os nossos prazeres, os 5 sentidos, sim, mas que através do que a gente percebe que é excesso, é exagero, a gente possa ver ali o que ainda está debilitado, o que ainda está buscando mais o conforto do que o real dever. O dever a quem? A nossa essência do que a gente realmente acredita, desse real movimento, mover-se para onde? Para o nosso real desejo, mas com uma real vontade, com um V maiúsculo, né? Todos nós temos uma semente que precisa ser germinada para uma ascensão daquilo que a gente é. E muitas das vezes a gente escolhe um caminho ou o status, né, relacionado a esse Capricórnio, a essa montanha, para que possam nos ver. E na verdade ele vai falando que você já pode estar realizado independente do que o outro vai dizer. Mas quais são as nossas crenças? Quais são as nossas debilidades? O que está ali de trauma, né? O que vai estar funcionando nesse eixo aqui junto do X, né? Do 6, do 15, para dar um 10 para essa montanha, falta a gente olhar o outro eixo dessa roda, que é o 4. Casa do pai e a casa da mãe da astrologia. Quem é o oposto e a sombra complementar desse 10 de Capricórnio vai ser o 4 de Câncer. As emoções, a lua. Vai falar das nossas memórias, vai falar da nossa história, vai falar da nossa também, né, de como a gente busca proteção, segurança. E às vezes a gente escolhe uma profissão, uma carreira pelo que vai nos proporcionar de segurança. E às vezes o que a vida está falando é que a nossa energia precisa pulsar, ela precisa se movimentar,
para que a gente saia de uma caixinha limitada para algo que traz vida. Que as escolhas devem ser feitas sim, mas pela real vontade, pelo real coração. E muitas das vezes você vai conquistar um âmbito, um local, um lugar ao sol que não é seu. Você vai ter o que todo mundo gostaria de ter, mas ainda não é o seu ser. E aí precisa descer essa montanha e fazer de volta um caminho para encontrar a si. E a real felicidade, que é fazer algo que se ama e oferecer em utilidade isso ao mundo. E a vida vai pedir para que a gente viva nessa busca. E aí tem a Rosa Luxemburgo que ela fala uma frase: quem não se movimenta não percebe as correntes que os prendem, né? A gente vai para esse 4 na sombra que enquadra, que coloca numa caixinha, que te prende nessa busca de segurança, nessa busca de proteção. E na verdade a gente fica com medo, um grande pânico, o Pan de 7, né? De adentrar esse bosque do nosso próprio desconhecido. E a gente dentro de estar perdido nesse bosque, nessa peia, nessa floresta, é que a gente encontra ali a nossa luz. E aí retorna para essa luz. Então essa roda ela vai fazendo sempre essa soma. O 4, que representa aqui na luz uma cruz, ele representa essa cruz não de um sacrifício autoimposto, que às vezes a gente fala assim, né? Capricórnio ele precisa se sacrificar para conseguir o que ele quer. Mas se é o que ele quer, os sacrifícios eles serão todos válidos e não serão um sofrimento. É algo que sacrifica em prol de um objetivo maior, que é em busca da sua própria realização. Então é como se você se preparasse para aquela corrida, para aquela maratona, onde aquilo dali não é castigo, onde aquilo dali é o resultado de um trabalho que vai sendo feito de forma ordenada. O 4 fala muito de ordem, assim como o 6. O 4 de Câncer, ele nos ensina que a gente precisa de disciplina, de organização sim, mas principalmente emocional. A gente vai olhar para Escorpião, ele vai falar sobre inteligência emocional. E o 8 de Escorpião é um número realizado à grande cura, mas também a tudo aquilo que você se coloca como um grau máximo, né, de você conseguir ter um bom desempenho, de realizar de forma justa, né, a sua colheita. Então, a carreira, essa autorrealização vai falar de um 28 de hoje, principalmente, dessa colheita que nós fazemos, o que nós estamos, né, colhendo, como resultado daquilo que a gente tem olhado e ignorado. E a vida vai nos colocar nesses processos de transformação, porque a vida não desiste da gente. Ela nos coloca em movimento. Na verdade, essa dor é uma dor de crescer. Essa dor é uma dor de encarar os nossos próprios limites. E, na verdade, a gente vai tendo a felicidade quando a gente percebe que a gente conseguiu superar uma adversidade. Ali onde a gente está passando, às vezes, por as maiores sombras, é que a gente percebe a nossa força. Então, é um movimento centrípeto, para a gente vir para esse centro de nós mesmos, para essa cruz interna, para esse ponto do eixo, né, do nosso coração, do nosso cardíaco, para a gente encontrar algo que faça a gente ser mais leal a quem nós somos em verdade, né? E aí a gente usa o 6 da nossa intuição, da nossa nutrição, da nossa utilidade para vivenciar o bom, o belo, a harmonia na vida, né? Aí a gente olha o 6 como grande Virgem, Vênus, Afrodite, a arte, a educação, educar a si mesma, a nutrição, as escolhas, os afetos, os laços, mas também as nossas responsabilidades. E aí a gente vive nesse eixo que precisa olhar para o nosso feminino.
E é uma coisa muito interessante que toda vez que eu falo de Vênus, a gente percebe que ela escolhe, Vênus ela faz as suas escolhas em abundância, mas não em escassez, né? Mas muitas das vezes a gente vai ter que saber lidar com o mínimo, porque às vezes é esse mínimo que nos mostra o que é essencial. Dentro dessa subida na montanha, você não pode parar e se alimentar de tudo aquilo que você gostaria naquele momento. Se aquilo dali não for algo que seja favorável, que te dê vitalidade, que te ensine a se abastecer daquilo que é o necessário para aquilo que você se objetiva, né, em alcance, em tempo. E como tem sido feitas as nossas escolhas, né? E como que lidamos com aquilo que já temos. Então, o Capricórnio, ele vai falar sobre obstinação, resiliência, sobre realização. Mas, ao mesmo tempo, ele também nos ensina de tudo aquilo que ele também precisa desapegar em prol daquilo que ele objetiva galgar de si, né? Então, é algo que quando a gente tem uma vontade estipulada, ninguém nos para, só a gente mesmo. Então, o divino está sempre falando para que, se a gente quer ir para um grau acima, a gente tem que virar novamente estagiário dessa própria vida. E a gente vai desenvolver de uma forma espiral as nossas capacidades de acordo com o que a gente usa de aprendizado diante das adversidades. O que a gente vai precisar libertar depois no 11? O que a gente vai repetir ainda em 10? Que seja divino, né? Que seja um momento em que a gente possa olhar e falar assim, se vem essa dificuldade, o que eu dou conta? Capricórnio, ele é regido por Saturno. Quais são os meus limites? Qual é a minha maturidade para lidar com determinadas situações? Se algo ainda nos irrita, se algo ainda nos amedronta, é porque a gente ainda não tem o domínio daquela habilidade. E a vida vai nos dando. Porque a gente não escolhe, a vida vai nos apresentando e a gente vai superando. Outra aniversariante, Grazi, do mês. Seja bem-vinda, Grazi. Jana também seja bem-vinda. Então, o 10, gente, ele vai falar muito daquilo que a gente coloca como reconhecimento. Não dos inícios, mas daquilo que a gente consegue reiniciar. Às vezes o nosso computador está tão saturado de tanto lixo, tanta informação, que ele está tão lento que a gente precisa fazer um reset. E o que a gente não pode deletar? O que a gente não pode abandonar? O que é o recurso essencial? As cabras montanhesas, né, lá principalmente na Europa, elas nos ensinam muito dessa energia de Capricórnio, que é um grande ser que consegue se adaptar diante das adversidades. As cabras, elas ficam num processo ali muito... eles vão para um coletivo, sim, mas é um processo muito individual. Esse 10, ele vai falar muito desse o eu potencializado, né? Aquilo que a gente encontra de si que a gente consegue expandir. Então, na hora que ela vai subir uma montanha, ela passa por desafios ali na Europa incríveis, assim, de inclinações mesmo, assim, drásticas, né? Elas ficam quase que num ângulo, assim, super reto. Diferente das cabras, né? Dos arianos, que às vezes agem em impulsividade. O 10 é como se tivesse a autoridade, o domínio desse desse eu. Quem sou eu? Como eu me reconheço? É na hora dessas adversidades. Muitas das vezes a gente vai ganhar um troféu. E se aquilo dali não representar todas as etapas que a gente reconhece que a gente conseguiu superar, não adianta comprar, né? É algo que você tem que conquistar por você mesmo. Então são provas. O 10 fala desses desafios de montanhas. Então, já está no finalzinho do mês, foi um mês fácil para vocês. Com certeza foi um mês para essas cabras bem desafiador. A questão é quando a gente consegue, né, ainda sobreviver com novos horizontes, novas visões, a gente está olhando a montanha por um ângulo que foi válido, que valeu a pena. Que a gente talvez não tivesse, né, se aberto
Então, quando a gente fala de horizonte, a gente fala desses desafios que lá atrás muitos homens foram atrás, né? Através do mar ou através das montanhas, de superar esses limites da nossa própria ignorância e reconhecer um mundo como muito maior. E aí a gente vai para essa energia centrífuga, se abrir, né, de quem você é para todas as outras possibilidades, o zero. Do campo de força, né? Que você sai de R$1 para R$10. E quanto mais zeros você coloca, você está aumentando ali o seu potencial. Mas não é só monetário. É um potencial de expandir o eu, ao self, do uno, ao todo. E aí, quando a gente precisa reencontrar as ferramentas essenciais, a gente volta. A gente faz, né, o outro movimento para voltar-se para si. E é por isso que normalmente Capricórnio representa esse obstinado, onde tem sim um valor todo coletivo, do todo, mas ele precisa estar muito focado nos seus objetivos e não deixar de contemplar a jornada. Porque não vai ser só o resultado final, é quem a gente se torna nessa jornada. Lembra das descidas, nas baixas e nessas subidas. E quando a gente estiver lá no topo, estar aberto para descer. E não vai perder. A gente desce com toda uma sabedoria, um domínio das nossas próprias ferramentas para ir para um próximo passo. Então, eu desejo para vocês que vocês tenham força. Esse 10 vai falar dessa terra, dessa história que fica realmente, né, registrada. Fala desses registros, né, de realização, mas de merecimento, porque a gente fala das nossas próprias superações. Então, no ano que vem eu vou fazer uma live muito mais completa, se Deus quiser e se eu quiser, porque o 28 fala do querer é poder, mas é algo que a gente vai transpondo nossos próprios desafios de lidar, de estar, né, de estar aqui, de falar, de questionar, de se ver, mas ao mesmo tempo de focar, né? Tirar um tempo ali para a gente conseguir olhar para a gente e falar assim, quais são minhas metas? Quais foram as minhas derrotas? Foram derrotas? O que foi a nossa realização? Quantos movimentos fizemos? E quantos desses movimentos nos fizeram transformar? Então aqui a gente dá um salve para Sete, para Maú, para a luz e para a sombra, que existe dentro de nós, de acordo com essas serpentes de transformação, para que a gente consiga chegar a um grau a mais da nossa própria montanha. Daniel, seja bem-vindo. Um beijo, gente. Bom portal para vocês. Aproveitem, firmem, foque e se achem merecedores de seguir para uma próxima etapa. Treinar da fadiga. E aqui realmente são provas que a gente passa para desafiar-nos a nós mesmos, né? Para nos desafiar a ir para a vida. Para esse dedinho lá da obra de Michelangelo poder encontrar com o divino Adão e o divino, que só depende dessa ação, desse dedo, de fazer a nossa própria roda girar. Um beijo, um bom portal e um bom final de mês de outubro para todos vocês, para todos nós.